Glória a Deus. Abre a sua Bíblia lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 19. Nós estamos nesse período de jejum e essa semana o Senhor estava ministrando no meu coração a respeito do mover do Espírito. E, irmãos, eu queria assegurar para você que o Espírito se move no nosso meio, amém, irmãos? Eu quero declarar que o Espírito se move lá na sua casa também, amém? Acontece que muitas vezes Deus não se move da maneira como nós esperamos que Ele venha se mover. Obrigado, Laila. Muitas vezes nós estamos esperando que Deus venha mover de uma maneira, mas Deus não faz da maneira como nós queremos. E isso é um grande problema. Você sabe, próprio Jesus Cristo, Ele foi chamado na Bíblia de a pedra de tropeço. Por que Jesus é uma pedra de tropeço, né? Por quem que tropeçou em Jesus? Era, na verdade, os religiosos, os fariseus, que na interpretação deles, a maneira religiosa deles fazerem as coisas, eles acreditavam que o Messias, ele deveria ser de uma forma específica, né? E, na verdade, Deus surpreende eles, porque Deus, ele não é obrigado a fazer da forma como nós queremos. E aí, ao invés de mandar aquele rei poderoso, que até hoje, né, infelizmente os judeus estão esperando, Deus manda um carpinteiro humilde lá de Nazaré, né, o nazareno, né? E a Bíblia fala que isso foi uma pedra de tropeço, porque eles não reconheceram em Jesus a figura que eles estavam esperando, e por causa disso eles deixaram de fazer parte daquilo que era o mover de Deus, deixaram de receber as bênçãos de Deus. E muitas vezes, irmãos, nós não desfrutamos daquilo que Deus nos tem dado, simplesmente porque não é da forma como nós estamos esperando que Deus faça as coisas. Por que eu estou falando isso? Porque no meio do jejum, né, eu tenho certeza que Deus já liberou a bênção para todos nós, mas algumas pessoas podem não estar desfrutando ainda daquilo que Deus já liberou e já proporcionou, porque não conseguem reconhecer aquilo que Deus está fazendo na sua vida, né? Então aqui tem essa passagem aqui muito curiosa, lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 19, fala a respeito do profeta Elias, né? E eu queria falar a respeito de uma maneira muito especial que Deus move, né? Então lá diz assim, no capítulo 9, no verso 11 de 1 Reis: E o Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Amém? Isso aqui é a mensagem do Senhor para o profeta Elias. Então, imagina que Deus fala para você: olha, eu quero declarar na sua vida que o Senhor vai mover na sua casa nesses dias. Amém? Amém. Glória a Deus, irmãos. Deus vai mover nesses dias. Está decretado, né? Você sabe, todo início de ano, nós como igreja estabelecemos um tema para aquele ano, né? Agora, como que esse tema ele é estabelecido, né? Será que a gente faz uma reunião lá no conselho apostólico da nossa igreja e, o que você acha, fulano? Vamos colocar tal tema? Não, tal tema eu não gostei, vamos fazer isso. Vocês acham que é assim que é determinado um tema quando nós escolhemos? Não, irmãos. Os nossos líderes, né, eles passam tempo diante de Deus, passam orando, tentando discernir a vontade de Deus. Sabe, irmãos, às vezes quando eu venho aqui ministrar uma palavra, a responsabilidade minha não é falar aquilo que eu desejo falar, mas é falar aquilo que Deus deseja falar conosco, comigo inclusive. Então a responsabilidade do homem de Deus é de ministrar da parte de Deus e da vontade de Deus. Então quando nós, no começo do ano, estabelecemos um tema, nós entendemos o que, irmãos? Que Deus quer mover daquela forma. Se Deus fala para você assim: olha,
eu vou te dar e você vai possuir aquela terra. Você pode ir, porque essa é a vontade de Deus para aquele tempo. Então nós estamos vivendo esse ano como o ano da restituição. Você pode ter certeza, irmão, que essa é a vontade de Deus. Então é momento de conquistar, é momento de avançar e de você tomar posse das coisas de Deus. Mas muitas vezes nós não entendemos porque não é da forma como nós queremos. Mas aqui veja, 1 Reis 19:11, o Senhor ele falou: olha, não saia e fique no monte, na presença do Senhor, porque o Senhor vai passar, o Senhor vai mover. Não saia da presença, permaneça naquilo que você está fazendo, guarde a sua fé, o Senhor vai mover. Amém, irmãos? Amém, agora sim, agora você tomou posse disso. Então quando Deus decreta uma coisa, você pode esperar que vai acontecer. Amém? Agora veja, olha o que acontece aqui com o profeta, lá no 11 ainda. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. Uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Então veja, eu sei que nós estamos acostumados e esperamos que a maneira de Deus mover seja sempre de uma maneira extravagante, né? E muitas vezes o que o Senhor estava ministrando comigo é que nós estamos aguardando algo que é extremamente sobrenatural, né? Que alguma coisa aconteça repentinamente, ou um anjo venha e fala com você e mude as coisas, ou um terremoto, alguma coisa. Mas eu quero dizer que, claro, Deus pode fazer isso, mas Deus também move-se na brisa suave, sabe? E o que eu queria falar hoje é sobre a brisa suave, porque muitas vezes nós não nos damos conta que é Deus movendo na nossa vida, nos pequenos detalhes, e às vezes ignoramos os sinais dos céus. Por quê? Porque não é do jeito que a gente quer. A gente gosta do Deus poderoso, que manda fogo do céu, que chacoalha a terra, que faz as coisas acontecer. Não, mas na maioria das vezes, acreditem em mim, irmãos, Deus está soprando na brisa suave, e você não está percebendo. Olha, irmãos, bem-aventurado aquele que consegue enxergar a mão do Senhor em todas as coisas. Sabe, às vezes eu saio para caminhar de manhã e vem aquela brisa suave, aquilo me enche do Espírito, porque eu percebo o Espírito Santo me abraçando, irmãos. Sabe, nós temos que ter essa percepção das coisas. Mas muito cuidado para não limitar a Deus naquilo que Ele quer fazer, sabe? Essa é a pedra de tropeço das pessoas, é você querer dar ordem para Deus. Não, cuidado, irmãos, cuidado. Sabe, eu estava meditando, né, uns tempos atrás, e eu fui num evento que aconteceu lá na escola do meu filho, e na sala de aula dele, né, as crianças foram ler um texto lá, né, aí encheu de paz aquela sala de aula, né, e eu comecei a observar, uma das coisas legais aqui nesse país é que essa multietnicidade. Que é isso? Essas várias etnias que convivem juntas, né? E lá na sala do meu filho tinha asiático, tinha indiano, tinha afrodescendente, tinha latino, tinha, obviamente, americano também. E assim eu comecei a olhar aquilo, o Espírito Santo começou a falar no meu coração, falou: olha, o céu vai ser desse jeito, porque o sangue do Cordeiro comprou pessoas de todos os povos e todas as línguas. Eu estava olhando a sala assim e estava pensando: nossa, no céu vai ser desse jeito, vai ser tão diferente, sabe, irmãos? Então, agora é interessante porque a maneira de cultuar a Deus como nós fazemos não é a mesma do africano, que não é a mesma do asiático, e às vezes nós julgamos os irmãos simplesmente porque eles não têm a mesma maneira que a gente. Meu irmão, tome cuidado,
Porque Deus, ele não está preso dentro dessa caixinha da nossa mente. Deus, ele não é obrigado a seguir as regras que você estabeleceu. Sabe, nós temos que aprender a conviver com um Deus que é multiforme e que ele é muito maior do que a nossa caixinha de religião. Por isso nós não podemos julgar e querer decidir o que é de Deus e o que não é de Deus. Sabe, não queira dizer, isso aqui irmãos, guarde a sua vida. Sabe, ande em direção com Deus, não estabeleça limites e modos para Deus agir. Não lembro se foi aqui, se foi outro lugar que eu estava ministrando, do irmão que estava passando uma necessidade financeira. Eu era de uma das células que eu cuidava, e ele estava muito chateado com aquela situação, mas eu falei, irmão, mas você está passando necessidade, você está passando fome, tá? Não, Deus tem levantado pessoas. Eu falei, então ele está te suprindo. Mas eu não gosto disso. Eu falei, irmão, não é você quem decide, Deus está te suprindo. Então a maneira como Deus vai fazer não cabe a nós temos que aceitar o jeito que Deus quer mover, se vai ser através do fogo, se vai ser no terremoto, se vai ser na tempestade, ou se vai ser na brisa suave. E acredite em mim, Deus está movendo na vida de cada um como uma brisa suave, na maior parte dos tempos. O problema é que a gente só percebe na tempestade, e aí você deixa de desfrutar boa parte, você deixa de desfrutar talvez 90% dos momentos que Deus quer vir ter com você, porque você não está prestando atenção, você não está sensível à voz de Deus. Mais do que isso, muitas vezes, por esperar que seja de uma maneira, nós deixamos de receber aquilo que Deus tem para nós. Você quer ver alguém que foi assim? Abre lá a sua Bíblia, lá em Lucas, no capítulo 7, onde fala a respeito de João Batista. Você sabe, João Batista foi o profeta que anunciou a vinda do Senhor Jesus. Ele foi conhecido como a voz que clama no deserto. E o dia que Jesus apareceu, ele apontou e disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. Ele foi o homem escolhido por Deus para anunciar para as pessoas a vinda do Senhor Jesus. Mas você sabe, João Batista era um cara radical, irmãos. Ele não comia como as pessoas comiam, ele comia mel e gafanhoto. Alguém já experimentou aqui? Mel já, né? Gafanhoto eu já provei, a Andressa também. Uma vez nós conhecemos um missionário, ele trouxe para a gente um gafanhoto de um fast food africano. Não é gostoso não. É horrível, era crocante. Tem gosto de trigo, para ser bem sincero, o gafanhoto. Mas ele era um cara esquisito, ele vestia sacos de pano. E ele tinha um discurso que era muito duro, irmãos. Ele falava: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Ele era um cara durão, ele não andava com qualquer um. Ele era um cara radical, ele não dava conversa, era um cara esquisitão. Você imagina, o cara vivia no deserto, longe das pessoas. Mas você sabe, irmãos, aprove a Deus mandar Jesus Cristo. E Jesus Cristo era diferente. Jesus Cristo andava de galera, andava com todo mundo, andava com fariseu, andava com pecador, andava com publicano, ia ter festa, Jesus estava na festa. Jesus bebia, Jesus comia, os fariseus nunca aconteceu. Aleluia. Aleluia mesmo. Aliás, você sabe, irmãos, Jesus ele foi reconhecido na mesa. Quando ele aparece ressurreto para os discípulos, a Bíblia fala que os discípulos não reconheceram ele. Quando ele preparou o peixe e serviu, aí abriram os olhos, eles viram que era Jesus. É muito bom quando você conhece alguém na mesa, irmãos. Mas Jesus, ele era esse cara, é diferente. Ele não jejuava, ele andava com a galera, os fariseus falavam: esse ele é um comelão e um beberrão, E você sabe, isso escandalizou João Batista. Porque João Batista era um cara radical. E ele falou: não, mas o Messias tem que ser mais radical ainda. E olha o que acontece lá em Lucas, no capítulo 7, no verso 20. Quando chegaram a Jesus, aqueles homens enviados por João Batista, ele é preso. E aí ele fala assim: João Batista nos enviou para te perguntarmos: és tu aquele que haveria de vir?
ou devemos esperar outro? Você tem noção do que é isso, irmãos? João Batista fraquejou na fé. João Batista se questionou, será que é esse mesmo Cristo? O cara que passou a vida anunciando, que quando enxergou Jesus foi tomado pelo Espírito Santo e falou, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, diante daquilo que Jesus está fazendo, porque não era aquilo que ele esperava, o que ele fala? Será que é mesmo esse aí, Jesus? Olha que dúvida na fé. E aí, peraí, deixa eu abrir aqui, porque a parte que eu imprimi não tem o resto, mas aqui é algo interessante que Jesus fala, Lucas 7, no verso 20. Enviou ao Senhor para perguntar, és tu aquele que estava de vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto a ele, disseram, João Batista enviou-nos para perguntar, és tu aqueles que estava para vir, ou esperamos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias, flagelos, de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. E então Jesus respondeu, preste atenção, ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anunciar-se-lhes o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Ou seja, cuidado, João, porque você está achando em mim motivo de tropeço. Sabe, você não percebeu, mas os cegos estão enxergando, o mudo está falando, o surdo está ouvindo. Você não viu nada disso, João. O que você viu? A roupa? Você viu o que eu estou comendo? Você viu onde eu estou indo? Com quem eu estou andando? É isso para você? A religião agora está falando mais alto do que a minha mensagem. Mas por quê? Estava sendo pedra de tropeço. A mente religiosa, irmãos, eu estou falando de João Batista. Estou falando de João Batista, um homem santo, sabe, um homem cheio do Espírito de Deus. Jesus estava sendo uma pedra de tropeço na vida dele. Por quê? Não coube dentro do formato religioso. Deixa eu dizer, Deus ele pode vir como trovão, pode vir como chuva, pode vir como vento, como fogo, mas Deus vem como brisa suave também, irmãos. E bem-aventurado aquele que consegue perceber isso. Sabe, nós precisamos aprender a escutar a Deus da forma suave. Já pensou se fosse só na tempestade? Todo dia uma luta e um negócio acontecendo, né? Estava conversando, né, de uma pessoa e que ela não conseguia orar assim de uma forma, vamos orar aqui? Não, agora não posso. Porque na cabeça dela, para orar a Deus, tinha que ter todo um ambiente de raios, trovões e relâmpagos, né? Assim, Apocalipse, né? Todo um ambiente santo e preparar o tapete do manto e as coisas para... Não, irmãos, Deus ele se move de uma forma simples. Deus é brisa suave, sabe? Nós temos que aprender a nos relacionar com Deus de forma simples e estar sensíveis à voz. Então, como que a maneira como nós devemos nos relacionar? Como que eu posso escutar a voz do Espírito? Como que eu posso reconhecer as obras de Deus? Como que eu posso reconhecer a mão de Deus me conduzindo para onde Ele quer? Primeira coisa, irmãos, esteja sensível a Deus. Você sabe, uma tempestade é fácil de você reconhecer. O fogo é fácil de você reconhecer. O terremoto é fácil de você reconhecer. Mas a brisa suave não é qualquer um que percebe. É somente quem está sensível. Somente quem está esperando. E a Bíblia fala que aqueles que são movidos pelo Espírito são como vento, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Eu quero dizer que esse vento está constantemente nos conduzindo. Agora, o vento só te conduz se você aceita ser conduzido, porque o vento normalmente ele não carrega ninguém, a não ser que você seja muito, mas muito magro mesmo. Mas o vento ele não leva você, o vento te mostra para onde está indo, sabe? E esse é o problema, nós muitas vezes somos tão obstinados ou não percebemos o Espírito Santo nos conduzindo que nós somos como estátuas, ficamos cravados, não, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, e não vai aonde o Espírito quer te conduzir.
Sabe, irmão, esteja sensível à voz de Deus, esteja sensível aos mínimos detalhes, né? Muitas vezes eu comento, às vezes com a Andressa, de coisas, situações em que parece que o Espírito Santo dá alguns sinais e a gente não percebe, e aí a hora que você vê lá na frente, nossa, bem que o Espírito Santo me avisou, bem que falou que a gente devia ter agido dessa forma. Esteja sensível à voz de Deus. Aliás, esteja esperando que Deus fale com você, porque se você não estiver esperando, se você não estiver aguardando o vento soprar, você nem vai perceber. Só percebe quem está esperando. Você sabe, a Bíblia fala a respeito da vinda do Senhor Jesus. E essa vinda, a Bíblia menciona dois aspectos, de duas formas, né? Num primeiro aspecto, onde o Senhor Jesus, ele vem como um ladrão, e a Bíblia fala que como a estrela da manhã. E depois ele fala que ele virá como o sol do meio-dia, e todo olho verá. São dois aspectos, a vinda é a mesma, mas há um momento em que Jesus vem nos ares para levar a sua igreja arrebatada, e nesse momento a Bíblia fala só aqueles que estiverem vigiando e orando vão poder ir com ele. Mas depois disso ele vem no poder, na glória do seu Pai, e aí ele vem como o sol do meio-dia e todo o olho verá, para estabelecer o seu governo de justiça aqui na terra. Amém, irmãos? Mas o que é interessante da estrela da manhã é que só enxerga a estrela da manhã aquele que está procurando enxergar a estrela da manhã. É aquela, não sei se os irmãos já perceberam isso, para mim são raras as vezes que eu acordo esse horário, mas é quando você de manhã está clareando o dia, mas você ainda tem a lua às vezes e tem uma única estrela lá no céu, forte, brilhante. Mas se você não olhar para o céu e não procurar essa estrela, você não vai perceber ela. Está me entendendo? Sabe, esse é o mover do Espírito na vida de todo crente, irmãos. O Espírito ele não é seletivo, não, eu vou mover na vida esse aqui não, esse não, porque veja, o Espírito move porque Jesus Cristo comprou todos nós, e todos nós recebemos o dom dos céus. Mas uma coisa é o Espírito mover na sua vida, outra é você ser movido pelo Espírito. Está me entendendo a diferença? O Espírito Santo ele fala com todos, eu quero dizer que a brisa sopra sobre todos nós, mas somente aqueles que estão esperando a brisa e que não lutam com ela, não resistem à brisa, mas permitem-se ser conduzidos. Esses são os conduzidos pelo Espírito. Mas eu estou aqui nessa manhã para dizer para você que essa é a vontade de Deus. E mais do que isso, eu quero dizer que você pode ser alguém guiado pelo Espírito Santo de Deus. Isso não é reservado para pastor, para ministro, para líder, não. Isso é o padrão de Deus para todo crente. Mas por que todo crente não vive essa vida? Porque não percebe. Está esperando Deus mover de uma forma específica, que alguém falou para ele que era desse jeito. Não, eu quero dizer que Deus é essa brisa suave que sopra na sua vida todos os dias. Amém, irmãos? Por isso nós precisamos estar sensíveis. Colossenses 3,15 fala assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Sabe, então, quando nós estamos sensíveis, nós temos essa percepção espiritual, mas isso é para quem espera. Sabe, quantas vezes você acorda e naquele momento você já começa a ficar atento ao que Deus vai falar com você naquele dia. Mas, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo hoje? Né? Quais os caminhos que eu vou conduzir? Você sabe, nas coisas mais simples. Aquilo que você vai comer no café da manhã, o caminho que você vai pegar para o trabalho, o Espírito Santo te fala. Sabe, lembro de uma experiência que eu estava precisando comprar um negócio uma vez. Eu estava indo da minha casa para o trabalho, e naquele dia o Espírito Santo mandou eu pegar a rua de trás. Eu nunca peguei a rua de trás, porque geralmente você, dentro de um raciocínio lógico, você vai pelo caminho que é mais rápido. Né? Não tem necessidade. Uma vez que você estabeleceu que esse é o melhor caminho, você não fica pegando outros caminhos. Naquele dia o Espírito Santo falou: não, pega essa rua e não aquela. Peguei aquela rua, passei, estava exatamente o negócio que eu precisava comprar. Sabe, quem é que fala essas coisas? É Deus. Mas Ele não fala na tempestade, está me entendendo? Já pensou se fosse uma tempestade toda vez que Deus quisesse falar com você? Só se fosse um fogo, né? Se fosse um terremoto? Não, é o tempo inteiro falando, irmãos. O vento não para de soprar, mas só aquele que está esperando o vento
vai perceber. Provavelmente quando você desceu do seu carro e entrou aqui no prédio, estava ventando, mas você não percebeu isso. Por quê? Você não estava esperando perceber o vento. Então a primeira coisa é você esperar, estar sensível para Deus falar com você. Se você começar a ficar atento e a Bíblia tem um termo que é apercebido. Se você estiver apercebido e atento para que Deus fale com você, você pode ter certeza que você vai começar a entender os sinais que o Espírito Santo manda para você. E segunda coisa, esteja atento. Lá em 1 Coríntios 2,14 fala assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas. Eu quero dizer que nada que acontece na nossa vida é por acaso. Tudo tem algo, tudo tem um fundo espiritual, irmãos. Deus está o tempo inteiro zelando das nossas vidas. Feliz é aquele que consegue enxergar a mão de Deus em tudo que acontece na sua vida. Ah, mas não foi bom, foi ruim demais, eu quebrei a cara, deu tudo errado, ok. Eu sempre penso assim: ou eu ganho dinheiro ou eu ganho experiência, mas alguma coisa eu tenho que ganhar em qualquer situação. Nunca perco. Ou no mínimo eu paguei para aprender, mas alguma coisa eu vou aprender. Deixa eu dizer, Deus está te ensinando o tempo inteiro. Sabe, o tolo é aquele que passa pelas situações e não pergunta para Deus, Pelo contrário, murmura: aê Deus, por que você deixou acontecer isso? Não, vai entender o que Deus quer te ensinar com isso. É que Deus ensina na brisa suave. Sabe, para meditar, chega diante de Deus, mas não com o coração questionador: quem é Deus, por que isso? Não, mas na posição humilde. Falou: Senhor, o que eu preciso aprender com isso aqui? Me explica. Eu tenho certeza, Deus é um Pai amoroso e paciente para nos explicar e nos ensinar todas as coisas. Sabe, nós precisamos ter um coração sábio. Mas por último, irmãos, para você perceber a brisa suave do Espírito, é importante que você descanse. Em Atos 2:1, o texto mais famoso dos pentecostais, quando o Espírito Santo é derramado sobre os homens, fala assim: quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento muito forte. Aqui foi forte, mas não é isso que eu quero mostrar para você. E encheu toda a casa na qual estavam sentados. Está assim na sua Bíblia? Estavam todos reunidos na casa, mas lá, olha, confere aí na sua Bíblia, Atos 2:1. Estavam todos assentados. Confere a versão. Eu sei que se eu contasse para você, irmãos, nessa manhã aqui, Deus vai derramar o Espírito Santo. O que um bom pastor ia fazer? Vamos levantar e vamos clamar. Neide, começa os corinhos, canela de fogo aqui, e vamos clamar e fazer aquele esforço terrível para o Espírito Santo vir, e vem. Tinha uma música que a gente cantava lá no meio: vem Deus, e vem Deus, e vem Deus. Não, a Bíblia fala que eles estavam sentados. Provavelmente eles fizeram tudo isso, mas Deus esperou que talvez que eles cansassem no momento que eles estavam assentados. Mas você sabe, nada na Bíblia é por acaso. Isso aqui é um princípio. Assentar-se fala de uma posição de descanso em Deus. Agora isso é muito importante, irmãos, porque o Espírito Santo, quando ele é brisa, ele só pode ser percebido se você estiver numa posição de descanso. Veja, eu não estou só falando literalmente, Usei muito o exemplo do vento. Mas eu quero dizer em tudo na sua vida, quando você está buscando uma resposta de Deus, quando você quer que Deus venha agir em tal área, existe um princípio espiritual. O Espírito Santo só vai visitar esse problema, porque é óbvio, você ele habita, mas o Espírito Santo só vai falar com você se você estiver numa postura de descanso. Deus não fala com gente agitada. Deus não fala com gente que está o tempo inteiro correndo para lá e para cá. Calma, Marta.
Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Irmãos, nós precisamos aprender a descansar em Deus. Você sabe, quando você está num mar agitado, se você jogar, por exemplo, uma pedrinha lá no meio da água, naquele mar revolto, agitado, você não vai perceber nada. Mas uma lagoa calma, com a água parada, se você jogar a pedrinha, você percebe as ondas se movendo. Sabe, como o Espírito Santo, a maior parte das vezes, ele nos fala com esse sussurro suave. Mas quando nós estamos agitados e com a cabeça em 1 milhão de coisas, nós não percebemos a voz dele. E não por acaso, né, nós vivemos dias de agitação, né? Já percebeu que ninguém consegue mais ficar sem fazer nada? Qualquer espaçozinho de tempo, você pega um celular, começa a fuçar e a fazer as coisas. Não tem mais esse tempo de... não quero dizer vazio, porque não é um vazio, mas é um tempo onde você se desconecta desse monte de fio que nos prende a esse mundo natural, que é o momento que Deus vai falar com você, que é o momento onde você vai perceber nas águas calmas a voz do Espírito Santo. Você vai perceber o sopro, o vento, porque Deus escolheu falar conosco dessa forma suave. Sabe, como eu disse aqui, é claro que o Espírito Santo fala de outras formas. Claro, como ele fala na tempestade, é claro que ele fala no terremoto. Mas deixa eu dizer, são poucas as vezes que é dessa forma. E aí você acaba perdendo uma vida de experimentação, uma vida na presença, uma vida de desfrute de Deus. Por quê? Você só conhece esse Deus desse movimento forte, dessa coisa, sabe? Deixa eu dizer, se fosse o tempo inteiro assim, irmãos, a vida cristã ia ser muito cansativa. Você parou para pensar? Toda vez que eu quisesse sentir a presença de Deus, tivesse que ajoelhar, clamar, e rolar, e gritar, e cantar, por favor, meu Deus, ia dar um cansaço tremendo poder desfrutar. Mas não é isso a vida cristã, irmãos. Sabe, o Espírito Santo é o nosso consolador, é o nosso paracletos, né, no grego, é aquele que está conosco. E a presença dele, ela é muito sutil, irmãos. Aquilo que quando Deus fala conosco, é de uma forma suave. Sabe, nós precisamos aprender a escutá-lo. Precisamos aprender a nos mover dessa forma. Não precisa ser de uma maneira extravagante. Eu sei que a maioria das pessoas, quando percebeu isso, até porque não tinha o exercício, a prática da percepção, percebeu de maneira extravagante. Mas eu quero dizer que não é assim todas as vezes. Na maioria das vezes, Deus, ele age no vento suave, no sussurro, sabe? E quando nós percebemos isso, irmãos, você começa a desfrutar das coisas que são verdadeiramente de Deus. Você começa a desfrutar da presença dele lá na sua casa, lá no trânsito, lá no seu trabalho. Sabe, essa é a vontade de Deus. Sabe, não ignore a presença do Senhor. Não ignore aquilo que ele quer fazer na sua vida. Sabe, e mais do que isso, não ignore o que ele está fazendo. Sabe, muitas pessoas, por não ser dessa maneira extravagante, não percebem aquilo que Deus está fazendo. Não percebem às vezes sementes que o Senhor... Você sabe, tudo que Deus faz é através de sementes, né? Jesus, ele falou que o reino dos céus, ele é como uma semente. Mas a maioria das pessoas não consegue. Você sabe, semente é um negócio que, se você não cuidar bem, você perde. Se você não estiver prestando muita atenção. Sabe quantas vezes Deus quis mover na sua vida, mas você ignorou, porque talvez um profeta não veio, não deu de dedo na sua cara e falou: eis que vos digo, filho meu. Sabe, muita gente deixa de receber. Eu mesmo nunca tive coragem de fazer isso com ninguém. Deus, quando manda eu entregar uma palavra para uma pessoa, eu falo: ó, irmã, estou com uma percepção aqui,
né? Essa quarta-feira a gente estava falando isso, né? Falei para a pessoa, eu estou com uma percepção aqui de tal coisa, e a pessoa, é isso mesmo, tal. Mas eu não preciso, eis que vos digo, meu filho, que vai ser assim, assado. Olha, amém, quem gosta desse jeito não é meu estilo. E essa é outra coisa. Talvez você não seja desse estilo. E você fala assim, talvez o Espírito Santo não move em mim, porque eu nunca rodopiei, dei um duplo carpado aqui, uma pirueta e... Eu não preciso, irmãos. Como eu falei lá no começo, Deus ele não faz do nosso jeito. Deus ele é multiforme. Então, tem pessoas que têm uma personalidade que nunca vão fazer isso. Vou eu dizer que o Espírito Santo não move na vida delas? Sabe, pregadores aqui dos Estados Unidos, que não tem essa maneira extravagante, né? Porque isso é muito do latino, do africano, né? A gente vê o pessoal mais alegre, né? Mais solto. Aí você vem dizer que pastores abençoados dessa nação aqui, missionários, evangelistas, que foram, né, grandes avivalistas, que não tinham isso. Aí você vem dizer que eles não eram homens cheios do Espírito Santo, só porque não era do jeito que a gente queria, só porque não é do jeito que a gente aprendeu lá na igrejinha da vovó, que o pessoal era mais, né, descolado. E às vezes a gente deixa de receber. Eu sei que tem gente que talvez, né, já aconteceu muitas vezes, minha esposa liberar a palavra para a pessoa não acreditar. Aí lá na profeta falou tudo que ela tinha dito, mas não foi na embalagem que ela queria aqui, deixou de receber. Então às vezes, irmãos, a gente está deixando de desfrutar porque não é do jeito que a gente quer. Mas acredite em mim, Deus ele está movendo. Deus está movendo a sua casa. E às vezes Ele está movendo, mas você não dá o valor. E aí você fala, não, eu vou buscar outra coisa, vou atrás de outro lugar, porque eu não estou vendo as coisas acontecer. Para de incredulidade, irmãos. Primeiro que a gente não vive pelo que vê. A gente crê, a palavra foi liberada, irmãos. Para de ignorar, não deixa chegar no céu não para descobrir que tudo que você precisava, Deus já tinha te dado, o Espírito Santo já tinha te dado todo o suprimento. Não foi da forma como você queria. Foi talvez numa brisa suave. Pensou se Deus, no caso do profeta aqui, veio fogo, Deus não estava no fogo, veio vento, Deus não, veio a tempestade, Deus não estava, aí vem a brisa suave. O profeta fala, não, na brisa suave eu não aceito. Isso aqui não pode ser Deus, não, está muito quietinho esse Deus. Sabe, irmãos, para de ser assim. Aprenda a perceber Deus em tudo. Sabe, Deus fala em tudo. Deus fala na boca do pastor, Deus fala na boca do líder, Deus fala na boca do irmão, Deus fala na boca da criança, Deus fala na boca do ímpio, Deus fala na boca da mula, Deus fala até numa placa de trânsito, até num para-choque de caminhão Deus fala, se Ele quiser. Porque aqueles que são espirituais, eles discernem tudo espiritualmente. Está o tempo inteiro, Senhor, está o tempo inteiro conectado com os céus, né? O que o Senhor quer ministrar nessa música, nisso que está acontecendo aqui, sabe? Essa é a pessoa que vai desfrutar a vida, sabe? Não fique esperando grandes acontecimentos o tempo inteiro acontecer na sua vida, né? Vejo algumas experiências de pessoas que escutaram a voz de Deus, a voz audível, né? E mesmo essas pessoas, elas falam que uma ou duas vezes numa vida inteira escutaram a voz de Deus. O próprio Jesus escutou audivelmente 2 vezes, uma para ele lá no batismo do Rio Jordão e outra no Monte da Transfiguração, que a rigor não foi nem para Jesus, foi para o Pedrão, que estava exagerando. Deus teve que interromper ele, fica quieto aí, rapaz, porque esse aqui é o meu filho. Só, irmãos, audivelmente. Sabe, a maior parte do tempo eu creio que Deus movia de forma sutil na vida de Jesus. A Bíblia fala que os fariseus arrazoavam, né? Mas o Senhor Jesus discernia no seu espírito, né? Então é dessa maneira como nós temos que ver a coisa. Reconheça o sopro de Deus, reconheça as coisas suaves, reconheça
Veja, irmãos, o Espírito ele é delicado, ele é sutil, ele é um vento, né? A palavra que é usada no espírito, para espírito, né? No grego é sopro, é um sopro, é um vento, sabe? E comece a desfrutar. Não ache que Deus não está movendo na sua vida, não está movendo na sua casa, sabe? Nesse jejum, irmãos, fique atento aos sinais do que Deus está fazendo na sua vida. Não despreze aquilo que Deus vai fazer para você. Sabe, o profeta, ele começou a orar para que Deus enviasse chuva. E a Bíblia fala que ele viu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele já saiu correndo, já começou a agir, porque ele estava atento ao sinal, irmãos. Tem gente que só percebe chuva e começa a cair água na cabeça dele. Você é desses que consegue enxergar uma pequena nuvem lá no céu, ou tem que ficar todo molhado para perceber Deus agindo? Se você percebe a nuvem lá no céu, eu quero saber que você começa a desfrutar antes. Tem gente que vai desfrutar de Deus lá no reino, mas tem gente que já está desfrutando hoje. Quem enxerga a nuvem, quem enxerga o mover de Deus, já está vivendo aqui nos céus. Não vou esperar, porque Deus já está movendo. Eu percebo, irmãos, Deus já está movendo. E está movendo a sua vida também. Talvez você não esteja atento a esses movimentos. Mas pare de olhar para as coisas extravagantes, ou pare de olhar para as coisas naturais. Volte os seus olhos para os céus. Você vai ver como Deus já está movendo na sua vida. Sabe, esse é o nosso papel. Nós somos aqueles que enxergam primeiro. Nós somos aqueles que prenunciam, que percebem os movimentos espirituais antes que as coisas aconteçam, porque nós somos o povo que está atento, né? Nós somos aqueles que vamos enxergar a estrela da manhã. Não espere o sol do meio-dia, não, irmão. O sol do meio-dia até o ímpio reconhece. Não, nós somos aqueles que vê a estrela da manhã, porque nós somos aqueles que estamos com os nossos olhos voltados para o céu. E é do céu que vem todas as coisas. É do céu que vem as boas dádivas, né? Nós lemos aqui domingo passado que ninguém tem nada se do céu não lhe for dado. Então a nossa esperança vem dos céus. Todo o suprimento vem dos céus. O problema é que às vezes você sabe disso, mas você fica olhando para as coisas aqui da terra. O que é olhar para as coisas aqui da terra? Você tem expectativa nas coisas aqui da terra. Você tem expectativa que o seu patrão faça isso, ou que o seu cliente faça aquilo, ou que o homem de Deus venha ir lá visitar a sua casa ou fazer alguma coisa. Não, irmãos, olhe para os céus já estão movendo. Aqueles que são espirituais já percebem os ventos, sabe? E permita que esse vento te conduza. Sabe, não fica esperando ao dia que Deus fizer. Já fez, irmãos. Já fez. Essa é uma das maiores mentiras que é contado para os crentes. Ao dia que Deus resolver me abençoar, ao dia que Deus isso. Irmãos, tudo já foi feito. Tudo já foi feito antes da criação do mundo. Já estava definido, mas dentro da nossa cronologia, já foi feito lá na cruz. Jesus falou: está consumado. Não há nada que você vá pedir para Deus que já não foi feito, porque hoje o nosso sacerdote está assentado, a obra foi consumada, está completa. Então você precisa perceber os sinais sutis, o vento do Espírito, e entender como é que Deus já está movendo, sem ignorar as coisas simples de Deus. Sabe, o evangelho é simples, a vida cristã é simples, as coisas são simples. Muitas vezes nós não aceitamos por causa da simplicidade. Nós achamos que tem que ser muito complexo, mas não é assim. Deus, ele fez as coisas de forma simples. Deus está na simplicidade. Você quer sentir a presença de Deus? Irmão, não precisa fazer um fuzuê, parar tudo, porque eu vou falar com Deus. Não, Deus fala de forma simples com você. E já está falando, acredite em mim. Deus está movendo as nossas vidas. Você já está sendo exposto.
Sabe, para de esperar que seja de tal forma, não seja como João Batista. Mas esse Jesus aí não pode ser Jesus, porque eu sou assim, eu visto saco, eu jejuo, tudo, agora ele come, ele bebe, e está nas festas, e anda com todo mundo, eu não aceito desse jeito. Desse jeito. Enquanto ele estava olhando para isso, ele não viu o cego sendo curado, ele não viu o milagre acontecendo na casa dele, ele não viu Deus transformando os filhos, ele não viu a mudança, porque estava preocupado com roupa, com cor de parede. O pastor está usando gravata, as preocupação do cara, meu. E quase tropeçou, quase. Pensou? Profeta desviado. A manchete lá na sinagoga: profeta João Batista abandona a fé. Por quê? Porque Jesus não estava usando terno e gravata na pregação. Não era do jeito dele, irmãos. Deus não tem compromisso com seus caprichos. Mas para de olhar para essas coisas, começa a ver aquilo que Deus está movendo. Sabe, começa a perceber, começa a se alegrar. Começa a se alegrar nas coisas de Deus, naquilo que Deus já está fazendo na sua vida. Às vezes nós focamos tanto num problema e ignoramos todo o resto. Sabe, a Neide falou aqui no começo, aquilo que nos une, não o que nos afasta. Uma vez me perguntaram: Elias, como é que você consegue ser amigo de pastor da outra igreja aqui, da não sei onde? Eles pensam diferente da gente. Eu falei: tem suas diferenças, mas tem tanta coisa em comum, tanta coisa que nós cremos juntos. Por que eu vou focar naquilo que eu penso diferente dele? Nós cremos em Jesus, que essa geração está perdida, precisa ouvir o Evangelho. Agora eu vou focar numa besteira teológica, porque ele crê que é salvo pela lei. Ok, que a salvação se perde, não cuida para que não perca, não tem problema. Vai, vigia então, varão, né? Vou ficar preocupado com isso, irmãos. Para de picuinha, o reino dos céus não é comida e nem bebida. Meu Deus, quanta gente tem destruído o Evangelho, reduzido a essas discussões estúpidas, banais, tolas. Você está reduzindo o reino dos céus a comida e bebida, irmãos. Não é o que você come, não é o que entra, mas é o que sai pela boca que contamina o homem. Sabe, vamos focar naquilo que Deus está fazendo. E parar de se importar da nossa maneira, mas simplesmente permitir que Deus haja, reconheça Deus na sua vida. Sabe, porque Ele já está fazendo. Nós já temos recebido da parte de Deus muito, irmãos, muito, muito. Muitos não estão desfrutando porque têm ignorado isso. Mas eu quero dizer que a palavra dos céus já foi liberada. Os céus já estão movendo. Sabe, o milagre que você tem esperado tanto, às vezes ele já está na sua frente. Falta você se apoderar dele, entrar nessa realidade e começar a viver de acordo, permitir que Deus venha conduzir. Sabe, pare de esperar por aquilo que já chegou, já foi feito. O reino do céu já foi estabelecido. Pare de esperar o dia que a sua casa vai ser consertada. Não, já foi, irmão, já foi. Toma posse, declare. Nós não declaramos aquilo que nós vemos, nós declaramos aquilo que nós cremos. O justo vive pela fé, não é por vista, não é pela circunstância. Sabe, que nós possamos estar sensíveis a essa brisa suave. Amém, meus irmãos? Se coloca de pé, vamos orar ao Senhor.